A história começa em um hospital com alguém sendo levado às pressas para a sala de emergência. Lá dentro, um paciente está em estado crítico, sem pulso e sem respirar enquanto as enfermeiras se desesperam. Nesse momento, o médico começa a fazer massagem cardíaca no homem, pedindo um desfibrilador e remédios. Com isso, o monitor cardíaco volta a apitar, mostrando que os sinais vitais do paciente se estabilizaram. Então, duas enfermeiras comentam que o Dr. Yekio salvou o dia de novo cobrindo um tal de Gu Xiaokong. Elas continuam fofocando sobre o tal Guo, que é um cara horrível e fez coisas bem ruins com a namorada dele. Mas o nosso protagonista apenas sorri e diz que não tem problema, pois seu dever é salvar vidas. Em seguida, o rapaz avisa que o paciente está bem e que ele já está indo para casa descansar um pouco. Enquanto ele sai, as moças suspiram falando como ele é incrível, mas uma delas lembra que o doutor já tem namorada. Corta para um prédio de apartamentos durante a noite onde nosso herói finalmente chegou em casa. Olhando para o relógio, ele percebe que está bem atrasado e que sua namorada Lily deve estar preocupada. Então ele decide que vai tirar uma folga no fim de semana para compensar o tempo perdido com ela. O médico se aproxima da porta do banheiro pensando em como sentiu falta dela e ouve o chuveiro ligado. Dando uma espiada, o rapaz fica chocado com a cena que ele encontra dentro do banheiro. Sua expressão muda completamente, pois ele percebe que sua amada Zhang Lily está com outro homem. O amante dela então encara de volta perguntando quem ele é e o que está fazendo ali. Logo em seguida, o cara sai do banho e encara o nosso protagonista de forma bem intimidadora. Ele nem se importa em dizer seu nome, pois para ele a realidade não pode ser mudada, e já era o que... O homem então fala para a garota se apressar, pois Ye está saindo do trabalho e pode chegar a qualquer momento. Completamente humilhado, o amante ainda pergunta se o medo de ser pego não torna tudo mais excitante. Ao ouvir a conversa, o Dr. Ye reconhece a voz do amante e fica chocado com a descoberta. Nesse momento, a moça pergunta se o cara já conversou com o pai dela sobre torná-la funcionária. Ele então se gaba dizendo que seu pai é o vice-presidente e que pode fazer isso facilmente. Com isso, o protagonista percebe que sua namorada o traiu apenas para conseguir uma promoção. Ele se questiona se valeu a pena, já que ele também tinha grandes chances de ser efetivado, mas o rival debocha dizendo que a opinião do diretor não importa, pois seu pai decide tudo bem. O amante continua a zombaria chamando o nosso herói de perdedor por namorar há 2 anos sem nada. Então o rapaz pergunta se ela sente pena do namorado depois de tanto tempo de relacionamento. A garota responde com desprezo dizendo que ele é apenas um bastardo e não merece pena alguma. Ouvindo essas palavras cruéis, o médico fica paralisado e com uma expressão de pura raiva. Ele reflete que a ofensa é verdade, pois sua mãe foi expulsa da família por causa dele. O rival fica curioso e a moça conta que o doutor nem mesmo sabe quem é seu pai de verdade. Gu começa a rir histericamente fazendo piadas sobre a mãe do nosso protagonista. Cansado de tanta humilhação, o rapaz invade o banheiro e acerta um soco bem dado no amante. O homem cai no chão completamente surpreso e sem entender quem o atingiu tão de repente. Nosso herói apenas o encara com um olhar frio e cheio de ódio sem pronunciar uma palavra. Então o traidor finalmente o reconhece e grita o nome do Dr. Ye em completo pânico. Decepcionado, o protagonista diz que nunca imaginou que Zhang Lily fosse esse tipo de pessoa. Saindo do banho, a garota o confronta dizendo que ela que foi cega por gostar de um perdedor. Ela reclama que em mais de 2 anos tudo que ganhou foi uma pulseira velha que ele chamou de relíquia. Ela então tira a pulseira e diz que os dois não têm mais nada a ver um com o outro. Com isso, o doutor se lembra de como ela era feliz e se pergunta o que aconteceu. Ele olha para o anel de jade em sua mão com uma expressão de tristeza profunda. Nesse momento, o amante o provoca chamando-o para assistir a transmissão ao vivo deles. O protagonista fica furioso e grita perguntando o que o rival acabou de dizer. Sem pensar 2 vezes, ele acerta outro soco no homem, que reclama por ter sido atingido. O traidor se levanta irritado e pergunta se o Dr. Ye acha que ele é algum medroso. Então o rival parte pra cima com tudo gritando que vai acabar com a vida do nosso herói. Depois da briga, o casal vai embora deixando o médico caído no chão completamente derrotado. O sangue do rapaz escorre pelo chão e se mistura com uma energia escura indo até a pulseira. De repente, uma voz antiga revela ser o ancestral da família Ye que selou sua alma no objeto. Um velho de barba branca aparece meditando e diz que o encontro deles era o destino. Ele então dá um aviso severo sobre seguir o caminho da virtude ou sofrer as consequências. Com isso, um dragão de energia dourada sai do anel e entra no corpo do nosso protagonista. O doutor sente uma dor imensa e sua expressão é de puro choque com o que está acontecendo. Ele então acorda no chão do banheiro completamente confuso, sem entender o que houve. Com as mãos na cabeça, o rapaz se lamenta e chama os 2 traidores de desprezíveis. Mas ao se levantar, ele nota uma aura azulada ao seu redor e olha para suas mãos surpreso. Sua mão brilha com a energia misteriosa e ele se pergunta o que é aquilo. Ainda em choque, o médico começa a duvidar se o que ele viu foi apenas um sonho ou real. Ele fecha os olhos e tenta entender a situação que acabou de acontecer.
De repente ele é inundado por uma energia azul e vários livros flutuam ao seu redor. São os registros completos dos talismãs e encantamentos Maoshan que ele está recebendo. Informações sobre exorcismo e todos os tipos de técnicas entram em sua mente. Completamente assustado, o rapaz se pergunta o que diabos está acontecendo com ele. De volta ao seu apartamento, ele olha para suas mãos brilhantes ainda sem entender nada. Nesse momento, seu celular toca e ele atende ainda sentado no chão. Do outro lado da linha, a diretora Bai manda ele ir ao hospital logo de manhã. O protagonista estranha a ligação, pois ela nunca pareceu tão brava antes. No dia seguinte, o doutor chega cedo ao hospital como foi ordenado. No corredor, algumas pessoas observam uma mulher que está passando por ali. Um deles a reconhece como a professora Bai que operou sua mãe e a admira muito. Essa é Bai Binga, cirurgiã-chefe do hospital, uma médica jovem e muito talentosa. Logo em seguida, nosso herói aparece e alguns colegas de trabalho o encaram. Eles começam a fofocar, se perguntando como ele ainda tem coragem de aparecer ali. Ignorando os comentários, o rapaz caminha em direção ao escritório da diretora. Antes de entrar, ele para e respira fundo, um pouco nervoso com a conversa. Então ele bate na porta e se anuncia para a mulher que está lá dentro. A diretora apenas manda ele entrar e o rapaz abre a porta de sua sala. Sentada em sua cadeira, a mulher o encara e pergunta se ele sabe por que foi chamado. O doutor responde que não sabe o motivo da chamada, deixando a diretora um pouco irritada. Com um olhar sério, ela diz que sempre teve muita consideração por ele como profissional. Mas então a mulher joga uns papéis na mesa e grita que ele a decepcionou muito com aquilo. Nos documentos, o rapaz percebe que sua tese e a de Guo Xiaokong são exatamente iguais. Completamente chocado, nosso herói pergunta para a diretora como aquilo seria possível. A mulher explica que os relatórios são idênticos e o rapaz jura que ficou um mês escrevendo. Ele diz que sua ex-namorada Lily pode provar sua inocência, pois estava com ele o tempo todo. Só que a diretora revela que Lily já testemunhou que Guo Xiaokong escreveu tudo sozinho. Ao ouvir isso, o protagonista fica de joelhos no chão sem acreditar no que aconteceu. A mulher então avisa que ele será suspenso e transferido para a ala de enfermagem. Saindo da sala, o doutor dá de cara com Guo Xiaokong abraçando sua ex-namorada no corredor. Com raiva, o rapaz pensa que os inimigos realmente se encontram nos piores lugares possíveis. Nesse exato momento, uma luminária do teto simplesmente se solta e começa a cair. O objeto acerta em cheio a cabeça de Guo, que fica com o rosto todo machucado. O homem cai no chão reclamando de dor, enquanto sua parceira fica em choque com a cena. A garota então pergunta se ele está bem e o rival responde com bastante sarcasmo. De longe, nosso herói observa a cena e comenta que aquilo parece um castigo kármico. Sua ex-namorada escuta o comentário e se vira para ele com uma cara de pura raiva. Ela então acusa de ter planejado tudo, mas o protagonista apenas pergunta se ela tem provas. O amante interrompe a briga e pede ajuda para ir até a emergência cuidar dos ferimentos. A ex-namorada então ajuda o amante ferido enquanto uma enfermeira passa com alguns remédios. Mas de repente a moça tropeça no chão e solta um grito alto de surpresa. Com isso, a bandeja dela voa pelos ares e todos os frascos de vidro se quebram. O álcool então espirra bem nos olhos e no rosto machucado do rival do nosso herói. O homem cai no chão gritando de dor enquanto a garota fica chocada com a cena. A enfermeira pede desculpas desesperada, mas a outra grita com ela por ser desastrada. Em seguida, a moça chama mais duas funcionárias para trazerem uma cadeira de rodas. Ela então o coloca no assento e diz que vai levá-lo para a sala de emergência. Só que quando eles chegam no elevador, mais um acidente estranho acontece. A porta do elevador fecha bem no braço do amante, que grita de dor novamente. A parceira tenta puxá-lo para fora, mas o rapaz reclama que está machucando muito. Todos entram em pânico e os seguranças correm para tentar abrir a porta à força. Para piorar ainda mais a situação, a energia do hospital acaba e tudo fica escuro. Preso na escuridão, o homem grita desesperado por ajuda sem saber o que fazer. Vendo toda a confusão, um colega comenta que aquilo parece ser um castigo divino. Nosso protagonista apenas observa tudo com um olhar frio e bastante calculista. Então voltamos uma hora no tempo para entender o que realmente tinha acontecido. Vemos o Dr. Ye usando um talismã de má sorte para se vingar do seu rival. Era um papel antigo com escritas vermelhas que ele recebeu de seu ancestral. De volta ao presente, o rapaz diz que a punição finalmente chegou para os malvados. Com o talismã de má sorte no bolso da calça, ele apenas observa o caos. Ele então dá um sorriso satisfeito enquanto os outros entram em pânico atrás dele. A cena então muda para o jardim na entrada do hospital, onde ele está caminhando. O rapaz pensa que não pode contar para sua mãe que foi rebaixado no trabalho. Mas de repente um grito alto chama sua atenção e ele fica completamente surpreso. Um garotinho cai no lago e grita desesperado pedindo ajuda para alguém. O menino se afoga enquanto as pessoas gritam para ligar para o 193. Sem pensar duas vezes, o nosso herói começa a correr em direção ao lago.
Ele então mergulha na água para salvar o garoto que está se afogando. Nadando rapidamente, o doutor se aproxima do menino que está em perigo. Com a criança nos braços, ele grita para que alguém chame uma ambulância. Ele tira o menino da água enquanto um homem pergunta onde estão os pais. Todos ficam preocupados, pois o garoto não está se movendo e parece inconsciente. O doutor imediatamente começa a fazer massagem cardíaca para reanimá-lo. Com muita concentração, ele continua o procedimento para salvar a vida da criança. Depois de um momento, o menino tosse e cospe a água, acordando finalmente. Aliviado, o rapaz pergunta quem é o garoto e onde está sua família. Nesse momento, um senhor e outro homem chegam correndo e chamam o menino pelo nome. O avô abraça o neto que se desculpa por ter caído no lago sem querer. O garotinho então aponta para o nosso herói e diz que foi ele quem o salvou. O doutor então recomenda que o menino faça um check-up e dá um sermão sobre negligência. O segurança se irrita com o tom dele, mas o velhinho o manda parar e o chama de Zhao Yun. Em seguida, o idoso fala para seu funcionário levar o neto para o carro e irem ao hospital. Então o senhor agradece ao nosso herói e concorda que vai tomar mais cuidado da próxima vez. Podemos notar que ele usa uma corrente de ouro bem cara presa no colete que ele veste. Com isso, o protagonista percebe que aquele ali não é um velhinho qualquer e fica nervoso. O homem pergunta o nome do rapaz para recompensá-lo e ele se apresenta como Yekyu. O idoso oferece um cartão com $500 mil, mas nosso herói recusa o dinheiro na hora. Os dois se encaram por um momento e o doutor parece analisar a saúde do senhor. Ele então pergunta se o homem mais velho costuma sentir algum tipo de desconforto. Surpreso, o idoso responde que faz exames regulares e que sua saúde está perfeita. Nosso herói diz que talvez tenha se enganado, mas o outro não parece muito convencido. O rapaz se despede acenando e fala para eles irem logo fazer o check-up do menino. Enquanto ele vai embora, o senhor o observa com um olhar bem sério e pensativo. A gente descobre que por anos ele visitou vários médicos famosos, mas sem sucesso. Nenhum dos especialistas conseguiu perceber que ele, na verdade, estava muito doente. Ele então se pergunta se o destino permitirá que o moribundo viva mais um pouco. Já dentro do carro, o segurança pergunta ao chefe quais são as suas ordens agora. Com um olhar determinado, o idoso manda seu empregado investigar o jovem Yekyu. O homem misterioso quer saber absolutamente tudo sobre o rapaz que o salvou. De volta para casa, o rapaz avisa que chegou e encontra sua mãe na cozinha. Ela então se assusta ao vê-lo todo molhado e pergunta o que tinha acontecido. A mulher seca o cabelo do filho e adivinha que ele deve ter caído no lago. O jantar já está na mesa e nosso herói elogia a comida com água na boca. Ele então explica que salvou uma criança que estava se afogando e que já está tudo bem. Com um sorriso orgulhoso, a mãe diz que ele fez a coisa certa, mas que precisa se cuidar. Ela o lembra que ele é a única coisa preciosa que restou para ela e pede cuidado. O filho faz uma piada para descontrair, dizendo que se ela continuar o alimentando bem, ele vai ficar mais forte. Com um sorriso bobo no rosto, a mãe acha graça e o chama de bobo carinhosamente. Então descobrimos que por meio de fotos antigas, o protagonista soube que sua mãe veio de uma família rica, mas ela nunca quis falar sobre o assunto e desde que foram expulsos, ele nunca mais ouviu falar deles. A imagem mostra sua mãe chorando com ele ainda bebê nos braços logo após ser expulsa. Nosso herói odeia o homem que os abandonou e que ele nunca teve a chance de conhecer. Para ele, seu pai é um homem extremamente irresponsável por ter feito isso com eles. Ele se lembra de quando perguntou sobre o pai e sua mãe ficou muito triste com a pergunta. Por isso, o rapaz decide não tocar mais no assunto para não deixá-la triste novamente. Enquanto lava a louça, a mulher pede para ele convidar Lily para jantar um dia desses. Ela diz que está com saudades da moça e que eles deveriam se casar logo para ter filhos. Sem saber o que dizer, o doutor se levanta e avisa que vai para o seu quarto descansar. A mãe concorda e o manda descansar, pois ele acabou de chegar do trabalho e está cansado. Deitado em sua cama, o rapaz pensa que precisa contar a verdade para sua mãe o mais rápido possível, mas ele não quer preocupá-la, contando que foi enganado por sua ex-namorada e o amante. Inquieto, o doutor se revira na cama sem conseguir dormir de jeito nenhum. De repente, ele se lembra da herança de seu ancestral e decide aproveitar a noite. O livro de talismãs Mao Shan aparece em sua mente novamente com todos os seus segredos. Ele então começa a estudar o conteúdo do livro para aprender as técnicas antigas. Além dos talismãs, ele descobre que sua família também tem livros de medicina e artes marciais. Determinado, o rapaz fecha os olhos e decide que vai usar o tempo para se aprimorar. No dia seguinte, o sol nasce e uma nova e agitada manhã começa na vida do nosso herói. Na cama, ele se espreguiça e percebe que não dormiu nada, pois passou a noite estudando. Olhando o relógio, ele vê que já são 8h10 da manhã
manhã e que está atrasado para o trabalho. Então o rapaz sai correndo com uma torrada na boca, enquanto sua mãe pede calma para ele. Ela sorri com carinho pensando em como seu filho é um garoto muito cheio de energia. Já no hospital ele segue para a unidade de enfermagem, que foi onde ele foi transferido. Lá o rapaz encontra umas enfermeiras fofocando sobre uma paciente muito difícil de lidar. A enfermeira-chefe então o designa para cuidar da tal senhora Lin do quarto 301. Ela o apressa dizendo que ali é uma ala intensiva e que não pode haver nenhum erro. Com certo receio, nosso herói bate na porta e pergunta se pode entrar no quarto. Lá dentro uma mulher muito bonita e de pijama o manda entrar e pergunta se ele é novo. O protagonista fica completamente corado e sem graça pensando em como ela é linda. A paciente ri por terem mandado um cuidador homem para ela e acha o hospital insano. Ele se apresenta como Yekyu e mostra seu crachá para provar que é um profissional. A moça repete o nome dele com um sorriso sedutor nos lábios, deixando o clima tenso. Então ela se aproxima e pergunta o que ele pensou quando a viu, e ele gagueja um pouco. A mulher chega ainda mais perto e pergunta qual parte dele ele achou a mais bonita de todas. Ela sussurra no ouvido do rapaz perguntando se por acaso ele gostou mais do seu rosto. Em seguida, a paciente sugere que talvez ele tenha gostado mais de outra parte do corpo. Envergonhado, nosso herói diz que ela deveria estar descansando em sua cama agora. A mulher ri e o chama de tímido, dizendo que ele estava olhando, mas não foi honesto sobre isso. Ele então ignora a provocação e diz que vai examinar as pernas dela de forma profissional. A paciente finge estar envergonhada e diz que é tímida demais para deixá-lo tocar em sua perna, mas o rapaz a ignora e começa a examinar o ferimento na perna da moça com bastante cuidado. Ele nota que a cicatriz da cirurgia é bem grande e ela reclama que o local está doendo um pouco. Com uma expressão séria, o cuidador pergunta como ela conseguiu aquele ferimento tão grave. A moça então explica que foi por causa de um acidente de carro e que seus ossos foram fraturados. O doutor estranha e pergunta por que ela precisa de outra cirurgia se já foi operada antes. Nesse momento, outro médico entra no quarto e ela explica que não quer nenhuma cicatriz em seu corpo. Ela diz que o cuidador a deixou feliz e pergunta se o Dr. Wang pode remover a cicatriz. O médico fica preocupado e diz que a cicatriz é muito grande e difícil de remover em um mês. Com o rosto chocado, a paciente não acredita que não há mais nada que ele possa fazer por ela. Nosso herói então se intromete e oferece uma maneira de curá-la em uma semana com um talismã. O Dr. Wang fica furioso e o chama de charlatão, perguntando que problema ele está causando ali. Ele grita que o rapaz é só um cuidador e não tem o direito de tratar nenhum paciente do hospital, mas a moça o interrompe com um olhar sério e diz que quer ouvir o que o jovem tem a dizer. E o médico insiste que é superstição, mas a paciente apenas manda ele calar a boca na hora. A mulher então se levanta e pergunta se ele realmente pode curá-la em apenas um único mês. A cena então muda para a sala de atendimento VIP do hospital, um tempo depois do ocorrido. Lá dentro, a paciente pergunta o que nosso herói acabou de dizer sobre os feitiços de Maoshan. O rapaz explica que são técnicas secretas com poderes mágicos e não uma superstição qualquer. A moça pergunta se ele pode mesmo curá-la e nosso herói diz que levará uns 5 minutos. O outro médico duvida e questiona por que ele foi rebaixado se é tão poderoso assim. O protagonista lembra com tristeza que tudo foi uma armação do seu rival, Kuo Xiaokong. O Dr. Wang tenta dar um sermão, mas a paciente manda ele calar a boca na mesma hora. Ela reclama que seu hospital não pode ajudá-la, não deveria impedir quem realmente consegue. Com isso, a mulher o contrata como seu enfermeiro pessoal e pede para que ele a cure logo. O roteirador então agradece a confiança e diz que eles já podem começar o procedimento. Ele então começa a reunir uma energia dourada em suas mãos para preparar o talismã. Com a energia concentrada, ele forma uma bola de luz para criar o feitiço necessário. Então o talismã de papel surge e ele o coloca sobre a cicatriz da perna da paciente. O Dr. Wang debocha dizendo que ele é um bom ator e que é uma pena estar no hospital. Seu assistente concorda e fala que ele deveria virar ator, pois se destacaria na carreira. Nosso herói apenas ignora os comentários e faz um sinal com a mão para ativar o feitiço. Nesse momento, o papel na perna da moça começa a brilhar com uma luz muito intensa. A mulher fica chocada e grita que a cicatriz em sua perna simplesmente desapareceu. O médico mais velho fica incrédulo e grita sem entender o que acabou de acontecer. Ele olha de perto para a perna dela e não acredita que a pele está perfeita e sem marcas. Desesperado, o homem segura a perna dela e grita que é impossível se curar tão rápido. A paciente então o chuta para longe e o chama de velho pervertido, ameaçando reclamar. A paciente então diz que ele já pode ir embora, pois não tem mais nada para fazer ali no quarto. Envergonhado, o médico mais velho tenta se desculpar dizendo que não quis fazer aquilo. A moça então pede para o nosso herói ensiná-la alguns métodos de beleza e cuidados com a pele. Com isso, o Dr. Wang e seu assistente saem do quarto e caminham pelo corredor do hospital. Os assistentes ficam chocados com o talento do rapaz e se preocupam com uma possível reclamação. Completamente irritado, o médico
grita e manda os dois rapazes calarem a boca imediatamente. Ele então avisa que vai voltar para o seu escritório e os deixa sozinhos no meio do corredor. Enquanto isso, no quarto, a paciente parece estar pensando em alguma coisa bem importante. Ela fica em silêncio por um momento e encara o nosso protagonista com um olhar diferente. O cuidador fica sem graça com o jeito que ela o olha e pergunta se tem algo em seu rosto. A mulher se aproxima e pede para ele dar uma olhada se o rosto dela está um pouco inchado. Com um sorriso malicioso, a paciente continua a provocação, deixando o rapaz sem palavras. Ela então pergunta se ele acha que o corpo dela precisa de alguma mudança para ficar perfeito. A moça continua e pergunta se é por ela ser muito bonita que ele não consegue se conter. Ela ri e diz que ele é ótimo em fazer as pessoas felizes e que vai acreditar nele por agora. A mulher então se apresenta formalmente como Lindingus e o encara com um sorriso no rosto. Nosso herói pensa que o nome Fadalin combina muito mais com ela e faz uma careta engraçada. A moça pergunta o que ele disse e o rapaz se xinga mentalmente por ser tão tagarela. Com um sorriso ela diz que ouviu tudo e que todos a chamam de Fadalin pelas costas. O cuidador então comenta que chamá-la de fada não é a palavra mais correta para ela. O rapaz então diz que ela é ainda mais bonita que uma fada, deixando a moça surpresa. Ela fica encantada com o elogio e oferece um desejo como recompensa por sua ajuda. Ele então pede para ser seu enfermeiro exclusivo por um mês, pois precisa sair do hospital. A paciente pergunta por que um médico tão bom quer virar enfermeiro e ficar ali com ela. Mas o cuidador diz que seu objetivo é salvar vidas e não apenas ganhar muito dinheiro. A moça fica bastante impressionada com a resposta dele e o encara com admiração. Ela então sorri e diz que entende o que ele quer dizer com aquelas palavras bonitas. A mulher fala que gosta de homens com sonhos e o contrata como seu enfermeiro exclusivo. O rapaz agradece a oportunidade com uma expressão de alívio e felicidade no rosto. Ela diz que vai pegar o contrato e pensa em como aquele homenzinho é muito interessante. Depois ela pega o celular e fica olhando para o aparelho por alguns instantes em silêncio. A moça então liga para alguém e pede para investigar tudo sobre o jovem enfermeiro Yakil. Ela recebe o arquivo dele e se choca ao ler que ele é um filho ilegítimo e plagiador. Com o celular na mão, ela fica surpresa ao descobrir que o rapaz tem muitas histórias. De repente, o rival do nosso herói aparece na porta e deseja boa noite para a paciente. A moça o encara com desconfiança e pergunta quem ele é e o que está fazendo ali. O homem então se apresenta como o Dr. Gu Shaokong, do departamento de cirurgia. Ele fala mal do nosso herói, dizendo que ele plagiou sua tese e tem uma péssima atitude. Nesse momento, o cuidador aparece e o rival diz para a moça admiti-lo imediatamente. Com um sorriso, a paciente diz que o Dr. Gu contou que ele é irresponsável e plagiador. Nosso herói fica irritado e avisa para o rival não abusar da sorte que ele tem. O homem então ignora o aviso e pede para a senhora Lin considerar sua sugestão. A paciente o encara e pergunta o que aconteceria se ela insistisse em contratar o rapaz. O Dr. Gu avisa que o Bushpa não se responsabilizará por nenhum problema futuro. Com um olhar frio, a moça pergunta se ele está ameaçando e se o hospital sabe disso. Ela então se vira para o nosso herói e o chama pelo nome, deixando o rapaz surpreso. A mulher diz que vai ensinar a ele a lei da natureza sobre como os animais se adaptam, mas ela diz que não é do tipo que se muda e por isso prefere mudar o mundo ao seu redor. A paciente diz que os gentis são intimidados e os fortes são sempre muito respeitados. Nosso protagonista apenas a encara a sério e responde que entendeu muito bem o recado. Ela então pergunta até quando ele vai deixar as pessoas o usarem e ele fica pensativo. O rival não entende a conversa e pergunta para o nosso herói o que ele está olhando. Com muita raiva, o homem aponta para o cuidador e o chama de desgraçado na mesma hora. Em um movimento rápido, nosso herói acerta um soco no rosto do rival, que fica chocado. O rival segura o rosto chocado e pergunta como o cuidador teve a audácia de acertá-lo, mas nosso herói responde que já aguentou o suficiente e não vai mais tolerar aquilo. Com isso, o inimigo fica furioso com a ousadia e grita que o rapaz está pedindo para apanhar. Mas antes que a briga comece, uma voz feminina manda os dois pararem imediatamente. Era a paciente que o encara e diz que ele é bem corajoso por causar problemas em seu quarto. O Dr. Gu fica sem reação e a mulher pergunta quem ele pensa que é para fazer aquilo. Depois ela se vira pro cuidador e pergunta como ele se sente por finalmente revidar. O rapaz então responde que foi muito bom e os dois ficam com umas carinhas bem fofas. Voltando ao normal, o protagonista pergunta se ela o considera um covarde por aguentar tudo. A moça o encara e diz que não o acha covarde, mas sim alguém gentil demais pro mundo. Ela diz que entende que ele prefere sofrer abuso a arrumar briga por não ter contatos, mas a paciente deixa bem claro que não admira nem um pouco esse tipo de atitude dele. Ela o compara a um jogo de xadrez dizendo que se for gentil os predadores dominarão. Com um sorriso ela avisa para não subestimá-la, pois ela já viveu bem mais que ele. A moça fala que aqueles sem sapatos sempre temem os que andam com os pés descalços, e que quanto mais status as pessoas têm mais medo, sentem de quem não teme nada. Ela então revela que ele não está totalmente sozinho e sem ninguém para apoiá-lo. Nosso herói fica confuso e a mulher diz que a partir de agora será sua protetora.
A paciente então põe a mão em sua cabeça e promete acabar com quem o incomodar. Com lágrimas nos olhos, o rapaz a agradece e a chama de irmã com muita gratidão. A paciente acha graça da reação dele e solta uma risadinha bem discreta. Com um sorriso, a moça diz que um simples obrigado não é o suficiente para ela, mas logo ela o solta e diz que era só brincadeira pedindo o contrato para assinar. O rapaz comemora pois manterá seu emprego e a mulher assina o papel sem hesitar. A paciente pergunta se ele pode curar sua perna, mas o rapaz explica que vai demorar, então ele oferece levá-la para passear e a moça fica muito animada com a ideia. Com um sorriso, a mulher elogia sua gentileza enquanto ele pega uma cadeira de rodas. De repente, a paciente o abraça e diz que vai escolhê-lo como seu novo namorado. Os dois saem do quarto para passear e a moça parece muito feliz com a situação. Enquanto isso, a mãe do nosso herói chega ao hospital com uma sopa para o casal, mas ela encontra a ex-namorada do filho com outro homem e fica muito confusa. A senhora questiona a cena, mas a garota revela que o namoro acabou por causa dele. A mulher fica em choque e não acredita que seu filho tenha plagiado alguma coisa. O rival então se mete e humilha o rapaz, dizendo que ele será demitido em breve. Com o rosto pálido, a mãe do nosso herói tenta processar todas aquelas informações. Ela então implora para o homem, dizendo que tudo não passa de um mal-entendido, mas o rival a empurra com raiva e grita para que ela saia de perto dele na mesma hora. Com o empurrão, a marmita que ela segurava cai no chão e a sopa se espalha. O homem reclama do cheiro e manda a senhora limpar a sujeira antes de ir embora. Desesperada, a mulher pede desculpas e diz que a culpa de tudo é do seu filho. Humilhada, a senhora se ajoelha no chão e diz que fará tudo pelo seu filho. Ela então implora para o rival dar uma segunda chance para o nosso protagonista, mas o homem acusa de chantagem emocional e diz que não vai cair nessa. Vendo a cena de longe, o nosso herói grita o nome da sua mãe desesperado. Ele corre para ajudá-la e pede para que ela não se humilhe mais daquele jeito. Com o rosto cheio de raiva, o rapaz encara o rival que humilhou sua família. Sem pensar duas vezes, ele agarra o pescoço do homem e o levanta do chão. A mãe tenta separá-los e pede para o filho soltar o rival imediatamente. Mesmo sufocando o inimigo, o provoca e o desafio acaba com tudo ali mesmo. Nosso herói então o encara com um olhar frio e pergunta se ele acha que ele não ousa. A mãe entra em pânico e grita para ele parar antes que uma tragédia aconteça. Ela então questiona se ele ainda escuta e se vai continuar com a briga. Com as palavras dela, o cuidador parece voltar a si e fica um pouco atordoado. Ele o solta e o rival o acusa na frente de todos de tentar acabar com a sua vida. A senhora assume toda a culpa e diz que seu filho só reagiu por causa dela. Então ela oferece um dinheiro para o homem se tratar na emergência do hospital. Mas o rival dá um tapa na mão dela e pergunta se ela o acha um mendigo. Ele grita que nem 1 milhão seria o suficiente para perdoar o que aconteceu ali. Ao ouvir o nome do rival, nosso protagonista explode de raiva mais uma vez. Com isso, ele parte para cima do homem com tudo para acertá-lo com um soco. Caído no chão, o rival fica sem palavras enquanto nosso herói o encara com ódio. Com um movimento rápido, ele agarra o homem pelo colarinho com muita força. Então o protagonista o levanta no ar enquanto uma energia estranha o cerca. Vendo a cena, a ex-namorada e a mãe do rapaz ficam chocadas com a violência. Com os olhos brilhando em vermelho, ele avisa que o inimigo vai pagar pelo que fez. O homem então o lembra que o hospital está cheio de câmeras de segurança. A mãe do nosso herói chora desesperada e implora para que ele pare com aquilo. Enquanto isso, a ex-namorada liga para a segurança, pedindo ajuda imediatamente. O cuidador apenas fica em silêncio por um momento, parecendo se acalmar um pouco. Ele então solta o homem, que cai no chão sem entender o que está acontecendo, mas em seguida o rapaz pisa com força na mão do rival, que grita de dor. Nosso herói diz que aguentou a traição e o plágio sem reclamar de nada, mas ele avisa que o inimigo ousou machucar sua mãe e que isso ele não perdoa. O homem tosse no chão completamente derrotado e sem forças para lutar. Com um olhar frio, nosso protagonista manda ele pedir desculpas para sua mãe. Mas o inimigo se recusa a se desculpar com a senhora e diz que ela pode sonhar. Furioso, o rapaz diz que então ele vai pagar com a própria vida por sua teimosia. Ele avisa que vai continuar a briga até o rival admitir que estava errado. Com o socundente do homem voa enquanto uma voz feminina manda nosso herói parar. Era a diretora Bai, que aparece de repente e o rapaz a reconhece na mesma hora. A diretora o encara e avisa para ele parar com a briga se não quiser ir para a cadeia. Se não quiser ir para a cadeia, a ex-namorada então corre e pede para a mulher salvar seu amante da surra que ele está levando. Com um olhar sério, a diretora manda nosso herói soltar o rival imediatamente. Ela então questiona se vale a pena ir para a cadeia por alguém como aquele homem. A mulher ainda lembra que a mãe dele ficaria muito triste com toda aquela situação. Com a mão no ombro dele, a diretora pede para que ele solte o rival e pare a briga.
Nosso protagonista então empurra o homem que cai no chão com bastante força. A mãe diz que seu filho já fez o suficiente, que agora ele precisa enfrentar as coisas sozinho. De repente, uma voz furiosa grita o nome da diretora e um homem aparece de repente. Os três se viram e ficam surpresos com a chegada do homem misterioso no local. Era Gudadan, o pai do rival e vice-presidente executivo do hospital de Jangou. O homem grita com a diretora e pergunta se ela tem algum respeito pelas leis do país. Ele então acusa de achar que o hospital é sua propriedade particular para fazer o que quiser. Já no escritório, a mulher diz que o filho dele também errou e que o rapaz é um cirurgião promissor. Mas o vice-presidente diz que um plagiador não tem potencial e que isso não é ético. Ao ouvir isso, a diretora fica sem palavras e com uma expressão bem preocupada. O homem aponta para nosso herói e grita que vai chamar a polícia para prendê-lo. Completamente furioso, o vice-presidente continua a gritar e a humilhar o rapaz. Nosso herói então se põe na frente da mulher e pede para os seguranças tirarem o homem dali. Com um sorriso, ele diz para a diretora não se preocupar, pois ele pode resolver tudo sozinho. A diretora fica surpresa com a atitude do rapaz e não sabe o que dizer no momento. Ele então encara os seguranças e o desafia para a briga, chamando todos de uma vez. Mas de repente um carro de luxo aparece em alta velocidade e freia bruscamente. O veículo para no meio da confusão e alguns homens de terno saem dele na hora. Esse é Zhao Yun, o guarda pessoal do misterioso Rei Dragão que surgiu do nada. Uma enfermeira o reconhece e pergunta se ele precisa de ajuda médica com algo. Ela então liga para o vice-presidente para avisar sobre a chegada do homem. Enquanto isso, no escritório, os seguranças já estão todos caídos no chão derrotados. Nosso herói se desculpa com a diretora e diz que não poderá mais trabalhar ali. Ele então chama sua mãe para ir embora, e a senhora concorda com um olhar triste. Mas Zhao Yan aparece e o cumprimenta, deixando nosso protagonista bem surpreso. O homem de terno então pede para conversar com ele por um momento a sós, mas o rapaz explica que foi demitido e que está apenas levando sua mãe para casa. Ao ouvir isso, o segurança o encara com um olhar bem sério e bastante intenso. Um outro médico observa a cena e se pergunta quem seria aquele homem imponente. O vice-presidente chega e culpa nosso herói pela confusão que aconteceu ali. O segurança olha para o rival caído e pergunta ao pai dele se o rapaz morreu. O homem então diz que não é nada demais, já que o garoto ainda está vivo ali. Ele se vira para nosso herói e diz que veio a mando do Rei Dragão para convidá-lo. Nosso protagonista e o vice-presidente ficam chocados com o convite inesperado. O vice-presidente se pergunta como aquele garoto conhece o poderoso Rei Dragão. Pouco tempo depois, nosso protagonista entra no carro de luxo e vai para outro lugar. No caminho, ele liga para sua mãe e diz que voltará para casa em breve para ela não se preocupar. Então o rapaz pergunta ao segurança o que o tal Rei Dragão quer com ele afinal. O homem o repreende e diz que ele descobrirá tudo quando eles chegarem ao destino. Nosso herói fica curioso e pergunta quem é essa pessoa tão misteriosa e importante. Com isso, o guarda-costas fica irritado e diz que todo mundo na cidade o conhece. O Rei Dragão se chama Long Kyun-Chiu e é o rei do submundo de Jiangzhou, um lutador poderoso. O rapaz então percebe que o velhinho que ele salvou era o famoso Rei Dragão. O segurança confirma que é o guarda-costas pessoal daquele homem muito importante. O protagonista acha curioso que alguém tão forte precise de proteção o tempo todo. Eles então seguem por uma estrada nas montanhas cheia de árvores e muitas curvas. Ao chegar na mansão, vários homens de terno se curvam para o segurança com respeito. O guarda-costas então pede para nosso herói segui-lo para dentro daquele lugar. Um pouco nervoso, o rapaz concorda e segue o homem pelos corredores da casa. No jardim, eles encontram o idoso praticando caligrafia em uma mesa de madeira. O segurança avisa que precisam esperar, pois o chefe não gosta de ser incomodado. Com muita concentração, o velhinho continua a escrever no papel com seu pincel. Nosso herói observa a cena em silêncio e parece entender o que está acontecendo. O papel mostra um poema sobre um guerreiro vitorioso, mas que agora envelheceu. Nosso herói lamenta a situação e o velhinho parece surpreso com o comentário. O idoso então faz um traço forte no papel com bastante intensidade e energia. Uma aura de tigre surge atrás dele, mostrando toda a sua força e poder oculto. O segurança o força a se curvar pedindo desculpas, mas o chefe o impede na hora. O Rei Dragão então o encara e pergunta o que ele quis dizer com aquele comentário. O rapaz explica que o poema é de um general que não foi valorizado em vida, mas ele diz que a caligrafia do idoso é forte e cheia de uma aura de poder. O protagonista continua sua análise, dizendo que aquilo tudo é contraditório. O velhinho o encara com um olhar sério, e o rapaz fica um pouco nervoso. De repente, o homem começa a rir alto, achando graça de toda aquela situação. Ele então elogia a percepção do jovem, que fica aliviado com a reação dele. O idoso diz que o chamou ali, pois precisa muito da ajuda do nosso herói. Ele revela que seu tempo está acabando e pede para o rapaz curar sua doença. Ao ouvir o pedido, o protagonista fica em choque e começa a suar frio na hora. O homem diz que por 9 anos visitou médicos, mas só ele notou seu problema. Mas o jovem explica que é só um estagiário e não
sabe se pode realmente ajudá-lo. O idoso fala que não o culpará se ele falhar, pois confia em seu potencial. Comovido com a confiança, o rapaz se sente determinado a ajudar aquele homem. Então ele concorda e começa a examinar o pulso do velhinho com muito cuidado. Com muita concentração, nosso herói analisa o estado de saúde do Rei Dragão. Ele percebe que o braço do homem está gelado e pede para examinar a outra mão, mas ao tocar na mão esquerda ele se assusta, pois ela está extremamente quente. O Rei Dragão então pergunta se o rapaz conseguiu descobrir o que ele tem. Nosso herói confirma a doença e diz que o idoso tem no máximo 7 dias de vida. Com isso, o segurança fica furioso e ameaça o jovem por falar uma coisa daquelas. Mas o chefe o manda calar a boca e pergunta qual é a causa de sua doença. O rapaz explica que, se não estiver enganado, o homem mais velho foi envenenado. Ele pergunta sobre os sintomas e o idoso fala do choque de energias em seu corpo. O protagonista então revela que o veneno é uma feitiçaria com 5 criaturas. Com isso, o Rei Dragão confirma que nenhum hospital conseguiu detectar o problema. Ele conta que por 3 anos sentiu muita dor e um frio intenso como um porão de gelo, mas depois os sintomas se inverteram e agora ele sente um calor insuportável. O idoso confirma que tudo que o jovem falou está completamente correto. Então o rapaz diz ter certeza que o veneno é o Gui da Cobra Yin Yang. O segurança pergunta animado se agora ele pode finalmente curar seu chefe. Nosso herói fica pensativo por um momento com uma expressão bem séria no rosto. Ele se lembra de uma técnica dos talismãs Mao Shan chamada de Olho Celestial. Essa habilidade abre um olho oculto na testa que permite ver o invisível. Com esse poder, ele seria capaz de enxergar fantasmas, demônios e energias do mal. A técnica também permite prever o futuro, mas nem todos conseguem despertá-la. O rapaz pensa que o Ki é minúsculo e que com o Olho Celestial pode achá-lo, mas ele mal recebeu os poderes e ainda não treinou essa técnica secreta. O idoso pergunta se o jovem pensou em uma forma de tratá-lo. Nosso herói então questiona se ele já ouviu falar do Olho Celestial. O chefe diz que já ouviu falar que é uma técnica muito difícil de dominar. Então ele pergunta se aquilo tem alguma relação com o veneno em seu corpo. O rapaz confirma a relevância e diz que o guia está no sangue dele. Com o Olho Celestial seria fácil achar e pergunta se o idoso conhece alguém. O Rei Dragão fica sério e diz que essa técnica é muito rara. Ele então fala que no mundo todo apenas 3 pessoas podem dominá-la. O primeiro mestre capaz de usar a técnica é o chefe da montanha Wudang. O segundo grande mestre com essa habilidade é o líder da montanha Longyu. E por último, o terceiro mestre é o Buda vivo do Palácio Celestial, no Tibete.